Hoje, segunda-feira, dia das previsões para todos os signos. Titi Vidal está com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu estou bem, mas e o céu, como está para todos nós essa semana? Bom, o céu semana passada não estava dos melhores, não. Não estava. Essa semana tá mais ou menos porque tá muito acelerado, então tá todo mundo querendo fazer muita coisa e resolver a vida. Mas é uma semana de lua minguante, e o quarto minguante é no signo de Virgem, que sempre pede para desacelerar, tomar cuidado com cada detalhe. Quer dizer, o oposto do que a gente vem fazendo, né? Exatamente. Então, assim, não é para parar de fazer, mas também não dá para querer resolver toda a vida de uma vez, que é um pouco o que está acontecendo. Tá todo mundo nessa energia de vamos resolver a vida, né, o mais rápido possível. Tudo que eu não consegui fazer nos últimos meses, eu quero fazer nesses últimos dias do ano, né? Exatamente. Então, assim, é uma semana para todo mundo priorizar. Então, assim, falta um mês para o ano acabar, então vamos pegar esse mês e vamos separar bem as coisas. Um mês que não é bem um mês, né? Porque o mundo acaba parando um pouquinho antes do Natal. Então, esse ano para mais ou menos dia 18, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem, no máximo uns 20 dias para resolver as coisas. Então, assim, o que precisa de fato ser resolvido e o que dá para deixar para depois, então tem que ter prioridade. Agora, quem é de Áries, como vai conseguir lidar com isso tudo? Bom, no caso dos arianos, isso está um pouco intensificado porque os arianos estão um pouco mais acelerados e ansiosos do que o normal. Ariano já é ansioso e quer fazer tudo para ontem, mas é uma semana que pede organização, disciplina, paciência com as pessoas. Só que o que vai acontecer? É muito difícil, né? E o céu está numa vibração para os arianos que é as pessoas estão pressionando, querem urgência, estão vindo mil coisas ao mesmo tempo, mas não está favorecido fazer o imediato. Para os arianos é um momento de pensar a médio e longo prazo e ter paciência. Então a pessoa está pressionando, então recebeu uma proposta, pede um tempo para pensar. Pelo menos uma semana. Por que precisa pensar e dar resposta logo, né? É porque ariano, assim, se ele se empolgar com a ideia, ele já quer aceitar isso e começar amanhã. Mas né? ele não vê os contras, né? Pois é, então assim, pede tempo para pensar, né? Tem que esfriar a cabeça, tem que pensar a médio e longo prazo, sabe aquela ideia de medir o custo-benefício, se vale mesmo a pena. E tem que pensar também por conta da saúde, não só a saúde física, mas a saúde também dos relacionamentos. É verdade. Né? Então é um momento mesmo delicado para os arianos nesse sentido. E para quem convive com os arianos, idem, né? Muito. Quem convive com os arianos, o conselho é mais paciência do que o normal essa semana. Não pressiona, dá tempo, né? Conversa com calma, porque eles estão se sentindo mais pressionados. Então, às vezes, você só vai perguntar, né? E aí, a gente vai fazer aquilo no fim de semana, o ariano já vai ficar louco, já vai ter uma briga desnecessária. Então, já sabendo da tendência da semana, vamos evitar conflitos, né? Vamos com calma, né? É verdade. Taurinos estarão como essa semana, Titi? Bom, tá todo mundo reclamando que tá muito sobrecarregado, né? Isso a gente tem visto todas as pessoas, todos os signos. E no caso dos taurinos, eles precisam urgente mudar os hábitos, porque senão eles não vão dar conta. Então faltam poucas semanas para o fim do ano, mas eles precisam parar e se divertir um pouquinho mais. Então tem aí muita ideia de chamar para o prazer, para relaxar, fazer coisas que eles gostam. Mesmo que isso signifique sacrificar um pouquinho o trabalho. Então, delega, o que não for urgente, deixa para a semana que vem. Né? É importante pensar que essa é uma semana para ir com calma, para relaxar. Não é uma semana boa para decisões importantes, então os taurinos também têm que pedir tempo para pensar. Semana que vem dá a resposta, é? Isso, principalmente no caso dos taurinos, vida pessoal. Então, no relacionamento, família. Então, se alguém pedir alguma ajuda, uma decisão importante, seja, sei lá, vai mudar de casa, alguma coisa que vai acontecer, pede tempo para pensar, relaxa. E a melhor forma de tomar uma boa decisão é se divertindo. Porque esvazia a cabeça, né? É aquela história do ócio criativo, né? Então, assim, vai andar no parque, vai ao cinema. Os taurinos que conseguir, então, se de repente é um taurino que é autônomo, vale a pena tirar uma tarde e ir pro cinema ao invés de trabalhar. Não dá para fazer isso porque tem horário no trabalho, então pega uma noite da semana, vai bater papo com um amigo, vai passear, ou no fim de semana, né? Na pior das hipóteses, tira o sábado para relaxar. Mas tem que fazer isso, gente. E não é só de trabalho que a gente vive, não. Tem que ter o equilíbrio de tudo, E né? a gente tem visto todo mundo, né, reclama que tá cansado, essa lua minguando, e justamente em Virgem, é uma semana que chama todo mundo, assim, para cuidar mais da saúde. E no caso dos taurinos, dá para sentir que, assim, eles estão precisando mudar hábito, mas pensando
na vida, né? Então não é mudar hábito essa semana, é pensar como ter uma vida mais saudável sempre. Daqui pra frente. Porque daqui pra trás já foi, não dá pra gente pode ser devagar, né? Os taurinos ficam nervosos quando falam assim, olha, tem que fazer isso, Acho né? que é pra ontem, então, né? assim, muda um hábito essa semana que vem muda outro e vai indo no seu ritmo. Boa semana pra você de touro. E os geminianos? Bom, eles estão numa semana até que boa, mas com muita ansiedade. Então tem muita coisa, muita proposta, muita opção e precisa manter o foco. O que acontece? A vida pessoal, principalmente o ambiente familiar, está chamando muito o geminiano. Então pode estar sendo cobrado pelo marido, pela mãe, pelos filhos. E aí precisa de um tempo mesmo para essas pessoas, para não prejudicar o relacionamento. Só que tem muita coisa boa acontecendo de trabalho. Então é aquela ideia também de ter discernimento e de saber o que é mais importante, o que precisa ser priorizado. Separar as coisas, né? E para isso você tem que ter organização, né? Porque senão não vai. Não dá. E os geminianos gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia, o geminiano marca para trabalhar, para ir no médico, para sair com um amigo. Aí é impossível, né? Então, tenta fazer uma agenda, pelo menos para essa semana. Então, assim, o que eu tenho para fazer essa semana? Então, até a semana que vem eu tenho que resolver isso? Então, ótimo. Então, eu vou separar cada dia para fazer uma coisa, ou cada período que seja para fazer, porque senão também pode se refletir na saúde, então até seria bom ficar um pouco mais em casa, tentar dormir um pouquinho mais, relaxar, que seja uma hora, relaxar, exatamente. Então assim, e deitar uma hora mais cedo já vai fazer muita diferença na vida dos geminianos. Boa semana para você de Gêmeos. E os cancerianos? Bom, eles estão se sentindo sobrecarregados na rotina, no trabalho, é uma semana importante. Já no caso dos cancerianos, pode ser que eles tenham que definir alguma situação profissional, e aí no caso deles vale a pena definir. Tá? O que eles têm que tomar cuidado? Como eles estão muito sobrecarregados e se sentindo muito cansados, tem um risco de descontar nas pessoas mais próximas. Então tem um risco de brigar em casa. Então assim, se você é parente de algum canceriano, né, mora com algum canceriano, deixa falar, né, eles estão só extravasando. E aí, se o canceriano tem que resolver alguma coisa com alguém, tentar ser o mais objetivo possível. Então assim, olha, está acontecendo isso, por isso, você pode me ajudar? E não fazer drama, não... Porque às vezes os cancerianos entram numa posição de vítima, né? Então assim, estou sobrecarregado, está todo mundo me impressionando, né? Então pensar assim, o que é parte deles, o que eles podem mudar para que as coisas fiquem mais leves. Boa semana para você de Câncer, viu? E os leoninos? Os leoninos estão numa semana muito importante, alguma coisa também que eles possam precisar definir. Tá mais para o campo pessoal, no caso dos leoninos, e onde pega um pouco a situação financeira, porque eles vão ter vontade ou vai surgir uma oportunidade, sei lá, de fazer uma viagem incrível, de ir num show que eles queriam muito. E aí vai precisar de dinheiro para isso. E se não tiver o dinheiro? E aí eles têm que se organizar. Então, assim, o céu está favorecendo daquele jeitinho, né? Então, você corta aqui, né? Pequenas coisas que eles cortem já pode fazer com que sobre o dinheiro para realizar esse grande sonho, que pode ser algo que não é para já. O céu está muito trazendo, assim, uma oportunidade para daqui a alguns meses, né? Então, começa a se organizar financeiramente para não perder essa oportunidade. Mesmo porque quando a gente deseja alguma coisa para já começa errado, né? Sim, a gente tem que aprender a ter um pouquinho mais de paciência, né? E esse céu, desse momento, esse mês, está mostrando muito isso, né? A gente está com uma influência já há algumas semanas de Saturno e que é muito por isso também que está todo mundo tão cansado, tão sobrecarregado, que é, olha, vamos fazer as coisas com planejamento, com o pé no chão. E no caso dos leoninos, eles estão captando muito essa coisa, né? Tem uma realidade sendo trazida à tona. Então, assim, o que disso tudo faz sentido, é importante? E no caso dos leoninos, mexe muito com a vocação. Então, eles também podem repensar um pouquinho se... é isso mesmo que eu quero fazer o ano que vem? Eu quero mudar, fazer coisas diferentes. E os que querem mudar, a hora é essa. Então, assim, ano que vem é o grande ano para essa mudança, para correr atrás da vocação. Que bom! Então, aproveite você de leão. E virginianos? Olhar mais para eles, né? Saber falar alguns nãos, cuidar mais de você. Né? É muito difícil, né? Os virginianos, eles querem salvar o mundo, ajudar todo mundo, só que eles estão no momento, assim, ser mais egoísta. Faz um teste essa semana. Se os virginianos essa semana conseguirem falar um não, eles já vão ter conseguido bastante coisa. Porque para alguns signos isso é muito fácil, para outros a dificuldade justamente nessa, né? Muito, né? Impor, né? E eles também estão sendo pressionados, principalmente pela família, as pessoas próximas. Então, eles são muito prestativos. Então, as pessoas estão acostumadas que na hora do aperto é o virginiano que vai resolver. Então, também eles precisam ver assim, se eles não estão perdendo tempo demais, cuidando dos projetos dos outros, assessorando alguém lá no trabalho, na família, e tá deixando
de fazer as coisas que para eles aquilo é o mais importante naquele momento. Né? Mas aí você não fala não, ou não fala para a pessoa isso, como que a pessoa adivinha? E as pessoas não têm como saber, né? Eu falo isso muito para os virginianos e as pessoas são acostumadas com essa energia de doação que eles têm. Só que eles sentem muito na saúde e essa semana isso pode ficar muito evidente. Então também precisa diminuir o ritmo e precisa cuidar mais da própria saúde. Boa semana para você de Virgem. Librianos começarão essa semana. Bom, eles estão no quartinho escuro. Então, estar no quartinho escuro numa lua minguante é ficar quietinho no seu canto, né? Então, pensar bem antes de falar, pensar antes de fazer qualquer coisa. E tá na hora dos librianos resgatarem um pouco da balança, né? Que é o símbolo do signo deles. O equilíbrio, porque né? Muitos librianos foram muito pro extremo oposto. Então, já aprender a falar não, de ser mais egoísta. E agora tá na hora de pensar se não passou do ponto ou se ainda tem que fazer um movimento nessa direção e pesar os prós e os contras de todas as decisões. E tem que pensar mesmo, assim, resgatar um pouco aquela coisa que é da natureza deles, de assim, tá bom pra mim, mas tá bom pros outros também. Porque não pode estar bom só pra gente, né? Porque isso acontece um pouco, né? Às vezes quando a gente, o céu às vezes leva a gente para um outro lado e aí a gente tem que parar e voltar a encontrar o caminho do meio. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente com a forma como falam as coisas, porque eles estão num momento de mais irritação, de mais impaciência e às vezes pode descontar também na pessoa errada. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É uma semana mais assim, autoconhecimento, meditar, ficar quietinho em casa, descansar e refletir sobre a vida mesmo. Librianos passaram um ano, hein? Eles passaram, mas agora eles também estão num movimento assim que vem coisas boas pela frente, tem crescimento, mas por isso também tem que ter certeza do que eles querem fazer. A mãe falando dos gatinhos. Tem jeito, né? Foi um ano fácil, mas assim, eles estão num momento de resgate, né? De coisas bem profundas e bem legais. Boa semana pra você de Libra. Já você de Escorpião? Esses também estão ansiosos. Não é? E também estão num momento assim de precisa ter limite na vida, né? Porque eles também são mais centralizadores, eles gostam de controlar tudo que está acontecendo e é um momento de delegar, abrir mão, que é uma coisa que é muito difícil para eles, né? E é uma semana, é um momento, na verdade, de muita responsabilidade. Isso ainda vai algumas semanas para frente. Então tem que ter algumas válvulas de escape e essa semana a melhor válvula de escape são os amigos. Então sair para bater papo, sair para beber com os amigos, mas para relaxar mesmo, escolher aqueles amigos leves, não aqueles amigos que vão te trazer mais problema, né? Que fica reclamando, que tá cheio de problema. Então, liga para os amigos divertidos, porque precisa esparecer e aliviar um pouco. A vida não é feita só das responsabilidades. Boa semana para você de Escorpião, mas coloque isso tudo em prática, né? Tem que colocar e tem que desapegar, tem que abrir mão, tem que virar página, porque é importante. E a lua minguante, ela é sempre o melhor momento para jogar coisa fora, para abrir mão, então tem que aproveitar. Então é a semana certa. Exatamente. Boa semana para você de Escorpião. Já que é de Sagitário? Bom, momento de aniversário, né? Os sagitarianos normalmente gostam de comemorar com a galera, né? Esse é um ano que talvez seja melhor selecionar um pouco mais, então vai comemorar com quem? Então escolher as pessoas certas, estar perto só daquele grupinho de pessoas que você tem certeza que estão torcendo para você, porque é um momento muito importante na vida deles. Essa semana eles estão chamando mais atenção, principalmente no trabalho, então provavelmente os sagitarianos estão fazendo tudo direitinho, vão ser elogiados. Mas tem que ficar atento então, né? Tem, porque eu sempre falo isso, né? Quando é um momento de popularidade, de brilho, é para tudo. Também se você fizer uma bobagem, todo mundo vai ver. Tudo também vai ser superdimensionado, né? E os sagitarianos estão naquele momento com influência de Saturno, que tem que fazer bem feito, tem que ter responsabilidade, tem que crescer, tem que amadurecer. Então também sabendo que vai ser um ano muito importante até o próximo aniversário, também é uma boa semana para preparar as sementes e começar a dar andamento aos projetos que eles mais querem que aconteça o ano que vem. Que bom, aproveite a ótima semana então, você de Sagitário. E capricornianos? Bom, os capricornianos podem aproveitar essa semana também para fazer uma coisa que eles gostam, que é pensar lá na frente. O ano que vem para eles também vai ser importante. Eu já estou falando muito do ano que vem, porque o céu já está levando muito para essa vibração, pegada, né? Vamos pensar no que falta, vamos fazer aquele balanço que muita gente gosta de fazer. E no caso dos capricornianos, é importante que eles pensem em alguma coisa que faça diferença na vida deles. Provavelmente um curso seria o ideal, então estudar um pouco mais alguma coisa que quer, fazer uma pós-graduação,
ou uma viagem. Que bom. E aí são coisas que a gente tem que começar a se planejar antes, pesquisar todas as opções, né? Como melhorar o currículo, então é um momento para pensar muito no futuro profissional. Então, se não é um curso, o que eles podem fazer para melhorar aquilo que eles já fazem. Então, é pensando em se melhorar sempre com leveza, né? Porque eu sempre fico com medo quando eu falo para capricorniano que eles têm que se melhorar. A intensidade, né? Porque já é muita autoexigência, muito autocobrança. E eles estão, esse peso que a gente está falando bastante aqui, para eles está muito interno, né? Então também é um momento de como aliviar, como relaxar. Então também tem que ter válvulas de escape, seria um bom momento para praticar mais esporte também, colocar mais energia para fora. Mas o capricorniano tem de fazer o oposto quando tá desse jeito, né? Trabalhar ele mais, fica mais crica com ele mesmo, querendo organizar tudo certinho, né? É, só que daí não tem quem aguente, né? Então é um momento que a saúde também fica mais fragilizada, que também é um tema que essa semana está sendo muito trazido. Aproveite, então, relaxe você de Capricórnio, pisa no freio. Desacelera, né? É um momento para ir, faz o que é possível, né? Faz o que você dá e não além disso. A gente tem que aprender a ter esse limite, né? Tem que ter, né? Eu acho que o céu está sinalizando muito isso para todo mundo, né? E a gente tem que repensar muito, né? E a gente está no momento de repensar valores, repensar prioridades. Isso é para todo mundo, é geral. Só que para alguns signos que já são assim, isso é mais forte ainda. Pois é. Então aproveite a semana. E nós, aquarianos? Vocês estão numa semana até que boa, então tem surpresa, tem leveza. É uma boa semana para resolver a vida, no sentido do que precisa ser. Então, assim, precisa demitir alguém, então, essa semana, precisa terminar um relacionamento, essa semana, precisa doar aquelas coisas que estão lá num armário. Então, essa é a semana para ligar para alguém, para ir buscar aquilo, que a ideia é eliminar, resolver, não deixar pendência, não arrastar. E aí, tentar também pensar o que precisa mudar em termos de hábito, de rotina, pensando também que é um momento muito produtivo e que a vida precisa desse espaço para que ela possa acontecer mais também. Você não fica amarrado em tanta coisa que você não quer mais, né? Pois é. Né? E aí eu acho que isso também vale um pouco para as amizades, né? Os aquarianos são muito, né? Os melhores amigos de todo mundo, muito contato, então também é um momento. Mas quando tu também dá um X, dá um X. Assim, não precisa brigar com os amigos, mas é uma semana que dá pra assim, né? Então, assim, vamos selecionar um pouco mais, não precisa sair com todo mundo sempre, não precisa ser sociável e simpático sempre também. Os aquarianos também podem ficar de mau humor de vez em quando, que tá tudo bem. Não é tudo bem. Vai por mim, um aquariano mal-humorado, não é tudo bem. Não é, né? Não é nada bem. Porque todo mundo espera muito, né? Que os amigos aquarianos são sempre aqueles amigos que estão prontos pro que der e vier, ficam virados no giraia, sai de perto, é melhor deixar a criatura sozinha na jaula, né? Mas aquilo lá do falar não, que a gente falou para outros signos aqui, para os amigos dos aquarianos é um momento também, não precisa ser amigo sempre, né? Verdade. Dá para também, sim, então dá para ir lá quebrar o galho do amigo que está com dificuldade? Vai, não dá, você tem outras coisas para fazer? Né? Não tem como, Fala né? que não e tudo bem também. Verdade. Boa semana para você de aquário. E os piscianos? Bom, tem muitas fichas caindo para os piscianos. Isso e aí é bom ou não? Depende do pisciano, né? Porque alguns piscianos estão um pouco mais deprimidos, alguns piscianos estão sofrendo um pouquinho mais, porque eles estão numa fase de constatar o que está funcionando e o que não está na vida deles. E está no momento deles definirem o que eles querem para o futuro, principalmente profissional. Então é um momento de assumir mais responsabilidade. Muitos piscianos estão com uma carga de trabalho maior, ou então, assim, se é algum pisciano que não está trabalhando, está sofrendo mais por conta disso, porque é um dos focos do momento. Então, também tem que levar a vida um pouco menos, né? Essa coisa de sofrer demais, é tudo muito profundo. E saber pedir ajuda e compartilhar os sentimentos com as outras pessoas, mas também de forma objetiva, né? Os signos de água, eles têm essa tendência aí para o drama, para a vítima, como no caso do câncer também. E aí os piscianos precisam também saber falar para o outro, né? Eu preciso da sua ajuda por isso ou por aquilo. Falar o que está sentindo, porque os outros não têm como adivinhar se eles não falarem. Não tem. Mesmo porque você pode achar que você está adivinhando, você está dando um furo na água, né? E tem que cuidar melhor das relações também, porque às vezes por sobrecarga profissional ou por preocupações financeiras, tem um risco de relaxar e aí ou acaba descontando ou fica mais agressivo com quem está ali do seu lado. Chato, então também tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o humor. Aí no caso dos piscianos é uma semana para tomar mais cuidado, para
Ficar mais Tá bem-humorado. triste, tudo bem, mas não precisa ficar mal-humorado, ou pelo menos não precisa descontar nas pessoas mais próximas. É, que isso é muito chato mesmo. Bom, boa semana pra você de peixes. Vou passar pra vocês os contatos da Titi Vidal. Ela é astróloga, taróloga, mas também radiestesista. Então aproveite mesmo pra conhecer um pouquinho mais. E por que não? Quer planejar o seu ano de 2016? A gente sabe o quanto que a astrologia, e não é adivinhação não, diz as tendências pra gente pro ano, Com né? certeza, Pro é mapa sempre astral, bom, né? Fim de ano, começo de ano, que a gente sabe mais ou menos como vai ser cada mês, cada período do ano. Porque aí a gente não fica se dedicando num mês, por exemplo, que é meio travado. Você guarda energia pro próximo. Pois é. E se você perde energia quando é pra você nadar, você já tá cansado, não adianta. É verdade. Nada. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Tchau, tchau. titividal.com.br, titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal.